Mas eu vim falar hoje, trazer uma notícia boa aqui. Apesar de nós já termos algumas da nossa própria humanidade, né? A notícia da depressão, a notícia da tristeza, as notícias dos conflitos, enfim, das agonias que passamos nesta vida. Mas eu quero trazer uma notícia boa na palavra do Senhor, dizendo que Deus vem ao encontro do homem, especialmente nos momentos de necessidade. Especialmente. Ele vem sempre, mas especialmente no momento de necessidade. E nós vamos ler um texto no Evangelho de Mateus, 14, capítulo 14, que vai nos levar para lá, mas qualquer outro texto de agonia dos servos de Deus, do povo de Deus na face da terra, é sequenciado por o socorro que vem de Deus naquela situação. Mas vamos ler o texto para a gente não falar de nós mesmos. É um texto muito conhecido e que nós, desde criança, nós ouvimos na escola bíblica dominical. É a história da travessia, quando Jesus anda sobre o mar. Não é ainda a travessia de mar, não, mas isto também foi uma travessia. 14, de 22 a 33. Na verdade, parece que 12 versículos. Nós vamos tentar tirar umas 30 lições disso aí. É um texto muito carregado de teologia, tem umas 5 toneladas de teologia nele. Se a gente fosse falar dele todo aqui, a noite toda não nos bastava. Logo em seguida, verso 22. Ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Estou chamando a atenção, dando entonação em algumas frases que eu quero na mensagem tocar. Tanto obrigou como mandar para casa. Nós queremos tecer comentários. Tendo-as mandados para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Esse personagem é Jesus. Viu? Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Vento contrário também é outra expressão. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Também estou chamando a atenção desse episódio. É um fantasma e gritaram de medo. Perdi aqui, mas já me achei. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. 28. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Logo que subiu para o barco, o vento cessou. Logo que subiu para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Meu Deus, nosso Pai, tu me incumbiste, Senhor, trazer alimento de qualidade para o teu povo, Senhor.
Eles já se alimentaram de tanta coisa boa aqui. Dá-me condição, Senhor, que eu possa trazer algo equiparado, pelo menos, que eles que possa servir de sustentáculo das suas vidas espirituais, Senhor. Que possa servir de fortaleza, não do físico, mas da alma. Que nós possamos, depois de alimentados, nos mostrarmos ao mundo como filhos teus. É o que suplico em nome de Jesus. O texto que acabamos de ler é uma réplica de tantos outros, desde o Gênesis até lá em Mateus, mais para frente ainda, a Bíblia retrata para nos ensinar a como seguir a Cristo. Que nós seguimos, às vezes, intuitivamente. É bonito dizer que é seguidor de Cristo. É prestigioso dizer por aí, eu sou crente. Apesar de que alguns envergonham, mas ainda tem prestígio o nome de Filho de Deus. Mas não sabem, não sabemos, eu me coloco entre eles às vezes, como devemos seguir, principalmente nas horas de aflição. E é esse texto que, quando o pastor me convidou para pregar, me chamou a atenção, porque é um texto que também dá como que um beliscão no crente e diz assim, alto lá, você precisa se acordar a respeito disso. Você precisa tomar jeito nessas situações. O desespero quando estamos em dificuldades, o desespero quando chega a doença, o desespero quando chega a falta de finanças. E nós, às vezes, não sabemos nos comportar. Nós, às vezes, como disse o pastor na mensagem de domingo, desgostamos até de Deus, o que é um absurdo, mas isto tem acontecido. E por aqui, pelo texto que lemos, nós vamos ver se nós conseguimos aprender o segmento do mestre da justiça. Como é que nós o seguimos, mas ele também nos segue, como se fosse uma coisa simultânea, como se ele estivesse ao nosso derredor sempre e principalmente quando a necessidade grande nos atinge e nos aflige. Esse texto, antes dele, antecede ele um texto em que Jesus implanta um mundo novo, que é o texto da multiplicação dos pães. Jesus ensina aquele povo que nunca tinha visto que havia solução para a fome, havia solução para a necessidade, a desigualdade no mundo. Ele nos ensinou a partilhar o pão e nos deu um memorial que nós devemos todas as vezes nos lembrar da partilha. A partilha gera a ausência total de necessidade financeira no mundo. Se nós todos, os crentes do mundo, soubéssemos partilhar, não havia fome. E pasmem, há fome até no nosso meio. Porque nós não partilhamos. Mas eu não estou falando só de coisa material, nós não partilhamos as espirituais também. Nós temos dificuldade quando alguém emite um conceito errado, a gente diz assim, deixe ele lá. Como se fosse alheado ao problema do outro. Nós sabemos na Bíblia que ele está equivocado. Nós sabemos na Bíblia que ele está indo pelo caminho errado. Mas nós deixamos ele ir pelo caminho errado mesmo. Deixa ele lá. Porque não sabemos partilhar também as coisas espirituais. Mas eu não vim falar do texto da multiplicação dos pães, e sim do texto
em que Jesus estava na multiplicação dos pães, e ali ele despede alguns e segue com outros. E outros ele obriga-os a seguir. Eu fiquei impressionado com essa questão aí. Jesus os obrigou. E mais ainda, quando eu fui estudar o texto, e soube que é a primeira vez na Bíblia que Jesus obriga, e usa-se esse verbo, obrigar. Jesus obrigou aquelas pessoas a segui-lo. Pessoas que ele já tinha capacitado, já tinha chamado anteriormente e já tinha aprovado o seu ministério. Como se alguém que fosse pedir um emprego e dissesse assim: venha tal dia, eu vou querer seu trabalho aqui, mas venha sexta-feira, venha sábado. Jesus, e sábado era aquele dia. Aquele dia chegou, aquele dia de andar com Cristo e fazer a missão que Cristo tem para fazer, chegou. E ela chegou para eles, mas mais interessante de tudo é que chegou também para nós. Nós somos desses obrigados, não somos daqueles que fomos despedidos. Por que eles foram despedidos? Também fui estudar o texto e soube que Jesus, que sonda os corações, sabia que aqueles dali só queriam comer o pão material. Interessante que Jesus diz a vocês: agora, por agora, vão para casa. Fiquem lá. Depois vocês vão ter notícia do que esses que vão comigo no barco. E a pergunta que se faz no dia de hoje, que nós não temos tempo para muita reflexão, é: você está no barco com Cristo? Jesus lhe obrigou a entrar no barco. Jesus lhe chamou. Você está lá, está em aflição. Ele vem já caminhando pelas águas. Ele virá. Mas será que quando ele vier, nós não vamos identificá-los, vamos pensar que ele é um fantasma? E o que significa isso teologicamente, nós pensarmos que Jesus é um fantasma? É simplesmente não chamá-lo para socorrer-nos. Que ele está ao nosso derredor, mas nós pensamos que ele é um fantasma. Ele não é um fantasma. Ele é quem resolve todas as questões que o homem não pode resolver. Mas todas, até as que não foram narradas na Bíblia. Alguém pode dizer: não, Jesus tem poder sobre a natureza, sobre isso, sobre aquilo, só o que foi narrado na Bíblia. Ele tem muito mais. Ontem no estudo bíblico online, ontem não, terça-feira, eu usei um termo que eu achei até snob: refontização. Jesus refontizou, Deus refontiza. Ele começou pairando sobre as faces das águas. As águas é o elemento da natureza que primeiro ouviu o verbo falar. A ação de Deus foi primeiro nas águas, mas depois ele fala através dos profetas, e depois ele fala através do fogo, do terremoto, das catástrofes geográficas, mas também ele fala na brisa mansa da madrugada. Ele refontiza em Elias o modo de agir. E ai de nós se nós não ouvirmos a voz de Deus na brisa mansa da manhã. É falando-nos especialmente para nós, em particular, Manassés, isso e aquilo. Outro dia eu ouvi uma brisa mansa da manhã, quando me acordei. Eu tenho mania de acordar e pegar o celular para ver se tem alguma mensagem urgente, principalmente porque tem uma filha fazendo um tratamento de uma neta minha em São Paulo. E uma pessoa da nossa igreja fez no WhatsApp uma oração e eu me esvaí em lágrimas ao ouvi-la. Aí chamei minha esposa para ouvir e nós ficamos confortados naquele dia, e não só naquele dia, porque nós somos o povo que nos alimentamos e temos o estômago que rumina. Nós trazemos de volta para sentir de novo o sabor, tirar mais essência.
daquilo. E esse texto de Jesus andar pelas águas, ele começa com... Ele não é um texto meramente narrativo para a gente, curiosamente, saber que Jesus andou pelas águas. Ele é um espetáculo. Ele pode fazer um filme de Spielberg. Ele pode trabalhar num circo. Jesus rejeitou isso porque Satanás ofereceu isso a ele, para ele fazer espetáculo com o seu poder, e ele não fez. Nem fez, nem fará. Ele tem hombridade, caráter, moral. Ele é revestido dessas coisas que cantamos aqui. As nossas vestes nosso guarda-roupa deve ser o guarda-roupa de Cristo. Não deve ser um guarda-roupa do mundo, que não preza por vestir-se de verdade, que acha mentira coisa comum, desonestidade. Todo mundo faz. O Brasil está desse jeito. A gente olha, infelizmente, para a classe política e diz, não tem um que preste. E é capaz de estar acertando mesmo. Mas nós não estamos falando deles e sim de nós. Quando eu pensei nele, eu pensei no povo mais especial dos especiais. O povo da Piba, o povo crente, é um povo especial. Mas o que vem às quinta-feiras é especialíssimo. É aquele povo que diz que quer conversar com Deus, quer encontrar-se com Deus, que quer conversar com Ele, em especial com as pessoas que já têm uma reputação de testemunho. E isso é embarcar no barco que Jesus nos obrigou. Ali ele obriga poucas pessoas, mas pessoas capazes de dar seguimento à obra dele, de dar sequência. Pessoas que iriam aprender, já tinham aprendido a partilha lá na multiplicação dos pães, iriam aprender mais coisas na travessia, já aí na viagem. Jesus não perdia tempo. Não tinha um momento de repouso de Jesus, não. Durante a oração, quem duvida que Jesus estava orando por esses que estavam no barco? Será o que... A Bíblia não diz o que Jesus estava orando, sozinho. Mas quem duvida, eu arrisco a dizer que é muito provável que ele estava orando pelos que estavam no barco e por via indireta por nós. Nós estamos ou não estamos no barco de Cristo? Nós estamos. Em João 17 ele também orou por nós mais diretamente, só faltou nominar. Então nós somos desse barco. E nós somos convocados a dar sequência e a terminar o que Jesus começou a fazer. Na verdade, ele não começou, ele terminou, mas quer que nós façamos também. Quando ele diz tudo está consumado, era porque não tem nada mais para fazer. Agora façamos o que ele fez. Façamos o que ele fez. Quando ele nos chamou, era porque ele sabe que nós somos capazes de fazer. Não dá para dizer, como Moisés e todos os profetas que foram chamados, mas logo eu, Manassés, eu disse quinta-feira, eu disse quando o pastor me chamou. Será que o pastor está equivocado? Não. Não devia chamar o diácono já, diácono Pedro, vai chamar um velhinho que não tem reputação de pregador, mas estou aqui eu, tentando trazer para os irmãos especiais dos especiais o alimento espiritual que sirva de substância espiritual. Agora, uma outra fonte teológica é essa frase que Jesus, aliás, nem diz, mas se consubstancia no texto. Eles atravessaram o lago Tiberíades, Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, viu? Tem esses três nomes: Mar da Galileia, Lago Tiberíades
ou de Genezaré. Essa travessia cheia de conturbações, com o vento contrário soprando. Olha quanta coisa para a gente analisar. Primeiro que nós precisamos atravessar situações. Crente, pare de sofrer. Crente não vai sofrer. Venha para cá, pare de sofrer. É mentira, viu? É mentira. Eu não quero falar quem é que diz isso não, mas vocês sabem. E nós precisamos denunciar, porque se nós dissermos que isso é verdade, chamarmos de irmãos, o povo pensa que nós também somos mentirosos. E Deus disse, eu botei esse povo aí para quê? Eles não vão combater o mal, não, hein? Esses falsos profetas que estão aí, estão fazendo coisas absurdas, a gente às vezes diz, eu respeito eles. Pode ser até que respeite como homem, pecador, mas como profeta de Deus, de jeito nenhum. Ele não merece esse apelido de profeta de Deus. Mas o que eu quero dizer para nós hoje aqui é que nós precisamos ter consciência de que estamos numa travessia. E nessa travessia vai acontecer vento contrário. Coisa para obstruir os projetos de Deus em nossas vidas. E fazer-nos desistir. E fazer-nos andar no bem bom da zona de conforto, que muita gente chama, que pode ser chamado também, mais apropriadamente, de omissão de crente. De omissão de crente. Zona de conforto é omissão de crente. Crente que diz, não, eu não vou para o chamado de Deus porque eu estou tão bem aqui. Ninguém está me incomodando, não tem nenhum prefeito dizendo que eu não posso fazer culto, não tem nenhuma polícia batendo na porta da igreja. O Brasil é um país maravilhoso, que tem liberdade religiosa, mas se Deus chamar, a pessoa vai dizer isso para permanecer na zona do conforto ou na omissão. Zona do conforto é um eufemismo que nós dizemos para encobrir aquilo que é mais grave, que é a omissão, a negativa para o chamado de Deus. Precisamos atravessar, precisamos obedecer, precisamos seguir as pegadas de Jesus, porque nós somos mandados para outra margem. E essa ordem para ir para outra margem também tem uma carga teológica fantástica. Eu estou muito satisfeito aqui no Brasil, na minha margem, mas lá do outro lado tem alguém precisando de Cristo e de mim para levar Cristo a eles. Eu tenho consciência disso, da universalidade da obra de Cristo. Eu tenho consciência que Cristo não é local, não é bairrista, não é aracajuano, não é brasileiro. Às vezes nós dizemos com tanto orgulho, Deus é brasileiro. Deus fosse brasileiro, ele era limitado. Ele nem é judeu, nem é brasileiro, não é cita, não é nenhum dessas pátrias que nós acabamos de ler em Colossenses aqui hoje. Ele é Deus. Ele está sobre todas as coisas, ele paira sobre as águas, ele caminha sobre as águas, ele acalma o vento, ele tira as dificuldades e diz assim, agora sigam. E nós precisamos de andar com ele para não ter medo das dificuldades. É interessante isso, né? Porque se nós formos sozinhos, vai ter um momento que a gente vai dizer, nós sabemos as nossas limitações. Eu não aguento isso. Mas sabe quem aguenta? Jesus. Ele aguenta e faz-nos aguentar também.
e faz nos aguentar também. Tem gente que diz, quando querem falar dos heróis da Bíblia e dos heróis da igreja, que temos, viu? Falta só historiar. Nós aqui temos muitos Manuel Alves, muitas Ednas Teles, muita gente boa por aí que segue a Cristo e que faz a gente se admirar. Agora, menino, tinha uma música que as meninas cantavam, que bota o joelho em terra e faz o povo se admirar. Cantiga de roda, mas nós temos crentes que também pelo seu testemunho faz o povo se admirar. E são destes que Jesus obrigou a ir para o barco. E que Jesus entra no barco. E nós também temos uma musiquinha de criança que diz, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. O temporal passa. Ele manda parar o temporal. E nós vamos estar depois na normalidade e companhia prazerosa de Cristo. Mas vamos seguir adiante. Jesus passa... Eu vou, na verdade, retroceder um pouquinho para que nós entendamos por que é que passa o temporal. Jesus passa a noite em oração. Primeiro que noite, na Bíblia, significa dificuldade, treva, desconhecimento, ignorância. Na noite da minha vida, antes de me converter, eu fazia isso e aquilo, que nem vale a pena relembrar. Mas quando o dia raiou, a alvorada de Cristo nasceu, a madrugada que ele caminha sobre as águas, a minha vida foi transformada. Que coisa mais linda é o alvorecer com Jesus. O salmista disse que ele amanhecia antes do sol, para louvar a Deus. Para louvar a Deus na madrugada, porque a madrugada é um momento de dificuldade, é quando nós estamos de olho fechado ainda, e olha lá, às vezes a gente abre assim, não enxerga quase nada, se a luz não estiver acesa. Quem é a luz? Então vejam quanta carga teológica, que eu disse que tem mais de 6 toneladas, e tem mesmo, viu? Tem muita carga teológica esse texto. Então, na noite, Jesus estava orando para que nós vencêssemos os desafios da travessia, que podia ser o título dessa mensagem. Os desafios da travessia, que não são muitos, se resume numa só ação, andar com Cristo. Nós precisamos apenas andar com Cristo. Nós não precisamos filósofos, nós não precisamos fazer reflexões pessoais e dizer, eu sou inteligente, eu tenho potencialidade para resolver meus problemas, não vou levar o pastor, não vou levar a igreja, não vou levar a Deus em oração. É interessante como muita gente, ao contrário desses que eu estou falando, leva tudo de sua vida para os outros, né? Mas nunca levou para Cristo. É interessante como tem pessoas que batem tanto com a língua nos dentes, como a gente diz, e conta coisas que não é para contar. Há pessoas que não merecem ouvir. Mas a Cristo, que está ávido para resolver seu problema, está ávido para trabalhar junto de suas dificuldades, e depois cantar vitória junto também. Nós não fazemos questão de conversar. Conhece o dia, vai trabalhar. Eu estou atrasado para o trabalho. Posso orar? Não. Lá em casa agora só sai orando. É decreto. Decreto autoritário mesmo. Do AI-5. Só sai orando. Só eu e a mulher, aí ela é mais fraquinha do que eu, aí diz, vamos orar. Mas ela gosta de orar. Tanto gosta... Eu disse, antes de vir para cá, fica orando por mim. Eu tenho certeza que ela já orou. Ela gosta assim de orar. Mas nós devemos, todos nós, gostar de orar e orarmos sempre, porque é conversar com Deus. Que coisa boa conversar com Deus. Melhor do que conversar com qualquer pessoa ilustre dessa terra.
Eu conversei com um poeta, eu conversei com um literato. Já conversou com Jesus? Vale mais do que todos eles juntos. Pode derreter todos eles que não dá um pingo de Jesus. O conforto que Jesus nos dá ao conversarmos com Ele é inigualável. Se você ainda não sentiu, está à disposição. Não é caro, não é impossível de acessar a Cristo. Então Jesus, no 25, Jesus vai ao encontro. Vai ao encontro. Porque se ele fosse esperar que os discípulos fossem ao encontro, acontecia isso que a gente faz hoje em dia. Não, eu estou atrasado, não, eu já tenho que ir correndo, eu já chamei o Uber já está lá embaixo, já estou correndo agora. Nós daríamos todas as desculpas para não conversar com Deus. Os discípulos também. Com certeza, eles não estavam conversando sobre Jesus quando Jesus veio. Tanto não estava que eles não identificaram Jesus. E pensaram que é um fantasma. Eu perguntei uma vez, mas vou perguntar outra. Quantas vezes você e eu já ficamos sem identificar Jesus na sua vida? Pensou que Jesus era um fantasma? Quantas vezes alguém bateu na sua porta para trazer solução para alguma coisa e você não acreditou? Não recebeu? Não creio, não sou supersticioso, não. Nós gostamos de dizer atos de fé mais simplórios, chamá-los de superstição. Mas crente não tem superstição, não. Nem quando bate na madeira. Ele bate na madeira orando, dizendo, Senhor, livra-me disto. O significado da batida da madeira do crente não é igual ao do supersticioso, do católico supersticioso ou de outra religião supersticiosa, não. Mas Jesus vem de madrugada, vem na hora da escuridão, vem na hora do sofrimento, vem na hora da ignorância, vem na hora do não saber o que fazer. Quando ele chega, parece que o sol brilha como meio-dia. Quando ele chega, as coisas se acalmam e ele entra no barco, tudo acalmou. Você quer que sua vida fique tranquila e calma e você ande com um sorriso de morder as orelhas? Bote Jesus no seu barco. Tire algumas pessoas que estão lá no seu barco que não merecem andar junto. Chame Jesus. Ele vem. Ele já está palmilhando por cima do mar. Ele já está caminhando em sua direção. Ele já viu a sua madrugada, ele já viu o seu sofrimento. O relógio é meu inimigo. Eu vou dar um saltinho aqui para falar sobre coragem. Não tem no texto. Aliás, tem no texto. Tem no texto. Tenham coragem. Sejam corajosos. Para a gente deixar a vida de comodidade, a vida de zona de conforto, é preciso ter coragem para ir atrás do novo, da partilha do pão, por exemplo. Quem que tem coragem de partilhar? Mas meu dinheiro é tão pouco. Só que já foi feito estudos e o que a terra produz dá de sobra mais de 6/6 de pães para alimentar a humanidade. Com relação às coisas espirituais, Jesus é um mar imenso. O coro masculino, quando eu cantava lá, cantava sobre uma frase que dizia que Jesus é esse mar imenso. Imagine um mar imenso, faltar alimento espiritual para alguém. Sua dúvida a respeito dos céus, sua dúvida a respeito do que você está fazendo aqui, para onde você vai, todas elas
que diz que são as mais inquietantes, Jesus tira. Jesus tira a sua dúvida. Ele diz, eu morri na cruz por ti. E ainda pergunta, que fazes tu por mim? E a gente vai ter que baixar a vista e dizer, eu faço tão pouco, ou eu não faço nada. Quando não fazemos nada, é muito mais vergonhoso. Quando fazemos tão pouco, precisamos nos acordar para fazer mais. Então, a coragem para vencer os desafios, nós podemos até arrancar daqui. Eu quero dizer por último, dar contorno final, viu, pastor? Dizer por último o seguinte, que quando você quer e precisa de acalmar sua aflição e sua tempestade, tem que chamar Jesus para o barco. Mas veja a atitude dos discípulos, qual foi? No verso 32 e 33. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. 32. 33 diz assim, o que nós vamos fazer aqui sem precisar nos ajoelharmos. Eu sei que tem pessoas como Janildo que não pode se ajoelhar. O meu também, o meu joelho não é muito bom não, mas eu vou me ajoelhar com o coração. Aí ele diz assim, no verso 33, então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Em algumas traduções, vocês estão lendo aí, diz que eles se ajoelharam. Mas se não disser, adorar envolve mais do que ajoelhar. Adorar é a posição mais digna do homem diante de Deus. Mais fantástica. É quando o homem mais sobe na vida. Quer subir na vida? Adore ao Senhor. E não pense que esse subir na vida que eu estou falando aqui é dinheiro, não. E hoje, quando se fala em prosperidade, só se pensa em dinheiro. Quantas vezes a pessoa quanto mais tem dinheiro, fica não próspero? Porque perde o caráter. E nada pior no nosso patrimônio de reputação do que perder caráter. O nosso caráter é a nossa maior riqueza, o caráter de Cristo, essas vestes que Colossenses, o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, são para nós usarmos. A veste do amor, a veste da honestidade, as vestes da sinceridade, as vestes da boa vizinhança. Coisa difícil hoje nesse mundo conturbado, cheio de desconfianças, de fraude, nós sermos bons vizinhos. Eu tinha um vizinho que era crente, não vou dizer a denominação, ele faleceu, mas saiu as irmãs, a filha e a esposa. Dizem até que ele já foi pastor. Mas Deus tem a misericórdia de quem ele pastoreou e dele também. A vizinhança dele era de assustar. Talvez fosse melhor morar perto de uma casa de tolerância. As brigas, os palavrões e o modo que se comportava era indigno de uma pessoa normal, quanto mais de um crente. Mas não estou aqui para falar da vida dos outros, mas para falar da nossa. Nós precisamos andar no nosso barco com Cristo. Nós devemos andar e vamos andar. E esse momento eu queria utilizar, que eu ainda tenho aqui uns 2 minutos, para que nós oremos cada um de per si. Não precisa todo mundo falar, pode ser silencioso, mas ore de verdade, irmãos. Ore de verdade, tire aquela roupa suja que está ainda no seu guarda-roupa, ou no seu próprio corpo, na sua própria vida, e vista-se de vestes espirituais dignas de Cristo, para a glória dele. Enquanto os irmãos oram, eu vou orar aqui, vou dizer
a Cristo, o teu povo clama por uma vida digna de ti. O teu povo te pede para que entre no seu barco, para que o vento contrário cesse, para que nós atravessamos as madrugadas buscando a ti, a tua iluminação, o teu conselho, a tua bonança, o teu fatores, trazimento de fatores de felicidade que tu tens preparados desde a fundação do mundo para nós. Nós sabemos que tua palavra garante que pedimos que não nos desampare. Pedimos que mantenha-se no nosso barco. Não é o que te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Essa oração que você fez aí pode continuar em casa. Eu vou continuar a minha. Orar por mim e por vocês. Que Deus nos abençoe.